Alô, alô? Tá bom o som? Microfone também? Vamos aproveitar para ouvir um pouco da música de harmonização e desligar ou colocar em modo silencioso quem ainda não fez seus celulares, para que a gente consiga a concentração, criar uma egrégora mental e emocional bonita. Uma boa tarde a todos. Essa música que a gente estava ouvindo chama-se Canção do Irmão Ausente. A letra é um poema do Emmanuel que foi musicado e interpretado pela nossa querida Elizabeth Lacerda. Hoje nós estamos estreando um ciclo novo de estudos cuja área de conhecimento é a ciência espírita, ou seja, a ciência espiritual explicada através da doutrina. Sabemos que a doutrina espírita tem três pilares fundamentais: a filosofia, a religião e a ciência. A gente vai abordar um pouco de alguns tópicos da ciência, complementando o que já está sendo estudado aqui com o Alberto no estudo do Livro dos Médiuns. Né? O macro tema dessas palestras é evolução em dois mundos. E o tema específico das primeiras é mundos físico e espiritual. Essa imagem aqui representa o título da palestra, Mundos Físico e Espiritual. A gente vê que tem uma imagem dupla aqui, né? Então, aqui na parte mais baixa, na horizontal e um pouco mais para a esquerda, a gente vê o quê? Uma garota adormecida, né? Na cama, provavelmente à noite, né? Está com sua camisola, e a imagem está nítida, parece uma fotografia. Só que, quando a gente olha aqui mais para a direita, na vertical e acima, a gente vê a mesma garota acordada, sentada na cama e olhando ela mesma adormecida. Né? Parece uma coisa meio estranha, mesmo porque a segunda imagem está meio vaporosa, como se a névoa daqui de Teresópolis estivesse passando na frente dela. Né? Por que é estranho isso? Porque representa um fenômeno espiritual que acontece todos os dias com cada um de nós. Chama-se desdobramento espiritual durante o sono. O que acontece? Sempre que o corpo físico relaxa e entra no processo de adormecimento, seja à noite, naquele período mais longo, seja a gente sentar numa cadeira confortável e vir a tirar um cochilo, né? O nosso espírito, revestido pelo corpo espiritual, que chamamos de perispírito, tem a possibilidade de se emancipar, se deslocar, se separar do corpo físico, como aconteceu aqui com a menina, e a partir daí ele está livre, né, para circular no plano onde eles vivem, que é o plano mais próximo, chama-se plano astral, né, para poder circular, passear pelo plano espiritual. Vamos dar um nome, uma pequena história para essa garota, para ficar mais fácil a explicação. Digamos que ela se chame Madeleine. E ela, o ano passado, completou o primeiro ano da Faculdade de Medicina aqui na Foz, está de férias e pronto para iniciar o segundo ano. Tá? Então, o que a gente vê após o desdobramento espiritual, deitado está a Madeleine, mas o corpo físico da Madeleine, porque o espírito da Madeleine se desdobrou. O espírito da Madeleine está aqui em perispírito visível.
né, a Madeleine em perispírito ou corpo espiritual. A gente não vê o espírito, a centelha divina, porque está recoberta pelo corpo espiritual. Nunca se deve esquecer que corpo é vestimenta do espírito. Então, cada corpo é vestimenta para o espírito. O perispírito é como se fossem as roupas que a gente usa, né? Que é em camadas. A gente tem a roupa íntima, pode vestir depois uma camiseta, uma camisa, uma blusa, né? A calça. Se tiver frio, bota um casaco, né? Nos países de neve ainda põe o sobretudo e assim vai colocando vestimentas de acordo com o clima, de acordo com onde a gente está. Então, a mesma coisa com o perispírito. A parte mais externa do perispírito que a gente conhece, a gente chama de corpo astral ou psicossoma, né? Ou corpo emocional. O corpo físico é chamado de soma, né? Tanto que tem somático, né? Relativo ao corpo. Tá? Agora, e o que pode fazer a Madeleine quando está desdobrada? O que ela quiser, porque ela tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma faculdade do espírito, da vontade do espírito e não do corpo. Então, por exemplo, a Madeleine pode querer ir em corpo astral visitar uma amiga que esteja internada em pós-operatório no Hospital das Clínicas. Vai lá e depois retorna. Se ela tiver suficiente nível de evolução espiritual, ela pode querer subir, né, vibratoriamente até uma colônia espiritual e lá estudar, participar de algumas palestras sobre a medicina espiritual, para complementar os estudos que ela está fazendo aqui na FES, na Faculdade de Medicina. Agora, se ela for um pouco mais festeira, pode ser que ela queira ir para uma festa que esteja acontecendo em alguma região mais superior do umbral, e lá vai num forrozinho, vai numa balada, numa festa dançante, o tipo de música que ela gostar. Terminado, né, o evento, né, ao amanhecer ela retorna e retoma posse do corpo físico para um novo dia aqui no plano físico. Mas alguém poderia estranhar, mas peraí, é assim tão solto? Eu posso, dormindo, sair do corpo e fazer o que eu quiser? E se eu resolver não voltar? Se a Madeleine falar, sabe uma coisa, aqui está muito bom, essa galera da festa me convidou a ficar um tempo aqui, eu vou passar até o início das aulas, vou ficar aqui, e depois eu volto ao meu corpo. Vou ficar 15 dias no umbral, ali, ou nas regiões onde ela estiver. E eu aviso minha mãezinha, que é médium, que eu vou ficar durante 15 dias adormecida. Bom, na verdade não é assim. Os dois corpos não são completamente soltos, que você pode sair, ir embora e não mais voltar. É como se você estivesse desencarnando pela sua própria vontade. Né? E não é assim que acontece. Esses dois corpos estão fortemente ligados, através de uma ligação de um cordão de material fluídico que é chamado de cordão fluídico ou cordão de prata, como mostra aqui essa curva aqui na cor meio cinza claro, né? Ele chama de cordão de prata porque ele brilha assim, como se fosse um fio de prata polido novo, né? Então, essa ligação fluídica, ela se insere aqui no alto da cabeça, tanto do corpo espiritual quanto do corpo físico, um pouco mais no início da nuca. E dali, as milhares de fluxos fluídicos vão descendo pelo equivalente da coluna vertebral, tanto do perispírito como da parte física, e vão energizar todas as partes do corpo. Nós vamos agora, então, iniciar o estudo dessas duas dimensões através do estudo do cordão fluídico. Mas antes, sempre cabe aquela pergunta, né, que todo mundo faz, mas esse tal de plano espiritual existe mesmo? A gente ouve falar, né? Quem é médium que tem trabalhado continuamente junto, tendo contatos, intercâmbio, não duvida. Mas a maioria das pessoas que não tem nenhum tipo de mediunidade mais ostensiva fica assim, poxa, ouço falar, estou estudando muito livros espirituais, né, dizem tudo como é que funciona, mas eu não tenho ainda certeza, eu queria aumentar a minha fé com algum critério de certeza, né? Por que esse mundo espiritual é tão assim distante da gente? Isso acontece porque no estado evolutivo da humanidade, a nossa capacidade intelectiva e também sensitiva é muito pequena ainda. A gente duvida até, às vezes, do plano físico. Então, as pessoas só acreditam no que está vendo ali, né? Aqui eu estou tocando essa mesa, essa cadeira, estou vendo aquela pessoa, nisso eu acredito. Mas de noite olha para o céu
naquela coisa, é um outro mundo, praticamente invisível no que dizem que tem lá. Né? Então fica ali o mundo sideral, o mundo cósmico, aí precisa dos astrônomos, dos cosmólogos, para nos dizer o que tem lá. Além do mais, tem outro mundo que a gente estuda na escola, né, através de microscópio, né, e que aquelas cadeiras como biologia, biologia molecular, né, a física quântica, que fala do muito pequeno, que tem o átomo, tem o elétron, prótons e nêutrons, coisas assim, mas eu nunca vi isso, né? O cientista diz a mesma coisa, os cientistas lá dizem como é que é o mundo espiritual quando chegam informações. Eu trouxe aqui um clipe de vídeo chamado O Olho Cósmico. Esse clipe é em inglês, Cosmic Eye. E ele desmistifica o quê? Esse universo físico em que a gente vive, em que parte dele é invisível. A gente tem que acreditar na ciência. Né? E muita gente até não acredita, ainda tem gente que acha que a Terra é plana, que o homem não chegou na Lua, etc. Né? Aqui em cima vai mostrar o que está sendo passado nas imagens dinâmicas aqui. Embaixo tem uma escala de medida, que vai desde alguns centímetros até 10 bilhões de anos-luz de distância da Terra, né? E quando chega no muito pequeno, é um femtometro, que é uma unidade infinitesimal do nosso metro, unidade de medida, né? Ele começa com uma cena simples, né, como se uma câmera de nave extraterrestre focalizasse o rosto de uma garota, que é funcionária do Google lá na Califórnia, no Vale do Silício. Aí o outro extraterrestre resolve ir embora da Terra. Então começa a se afastar, subindo, e aí vai aparecendo tudo que tem em volta. Só que ele vai numa velocidade tão grande, começa a aparecer o planeta Terra, a órbita da Lua, os planetas do Sistema Solar, passa pela nossa galáxia Via Láctea, e vai até onde? Até o final do universo conhecido. Aí os extraterrestres resolvem, não, vamos voltar lá para a Terra. Volta, foca de novo o rosto da garota e resolve fazer o seguinte: eu quero explorar agora o microcosmo aqui da Terra. Então, através da pupila do olho da garota, que se chama, por acaso, Louise, ele começa a olhar, dando zoom de aproximação. Aí vê a retina, vê os vasos sanguíneos, vê os glóbulos do sangue, vermelho e branco, foca um glóbulo branco e vai para o núcleo, cromossomas, DNA, né, moléculas, até que chega no átomo e abre o átomo até o final, até o último nível conhecido, que é chamado quark, e depois volta a focar o rosto da garota. Então vamos assistir o filme. Agora eu peço que vocês apertem os cintos de segurança, porque é vertiginoso, pode alguém sentir uma tonturazinha, tá?
Gostaram da viagem? É meio da vertigem, né? Esse filme é interessante que ele mostra o que é a Terra no universo, né? Talvez seja um elétron, né? Uma coisa tão pequena. E, na verdade, tem pessoas com ego tão grande que querem dominar aquele planeta que nem existe quando mostra o universo total, né? Mas no nível atual de evolução do ser humano, ainda o pessoal não hesita em matar milhares de pessoas para dominar esse elétronzinho, né? Bom, esse vídeo demonstrou, né, em poucos minutos o que é o universo, tanto do muito grande, do muito pequeno, e como se você tiver capacidade de colocar a sua consciência na Terra, ou a 10 bilhões de distância da Terra, ou lá focando uma parte do átomo, né, tudo é a mesma coisa, é o universo criado por Deus. Mas o olho cósmico, ele só vê a parte física. E aí a gente pode dizer, poxa, seria legal também um olho cósmico que conseguisse enxergar não apenas o mundo físico, mas também os mundos paralelos. Eu gostaria de ver o mundo astral, né, o mundo espiritual mais próximo da gente. Seria possível isso? Né? Aí seria um... Então seria, eu vou chamar de olho divino interdimensional, que ele conseguiria ver as várias dimensões além da física. Né? Olha, isso seria, por exemplo, o olho de Deus, o olho entre aspas, né? A consciência, né? De Jesus, dos espíritos puros, como os anjos, arcanjos. Né? E, e é por isso que Jesus diz no seu evangelho, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Ou seja, a consciência de Jesus estará sempre que as pessoas se reunirem para algum trabalho espiritualizante. Aqui, por exemplo, nessa assembleia, tenho a certeza que a consciência de Jesus está aqui nos abençoando os trabalhos de caridade que a gente está fazendo em nome do próprio Mestre. Né? Mas as pessoas dizem, aumentaria a minha fé se eu conseguisse interagir com o tal do mundo espiritual, né? Porque tem pessoas que interagem e outras que não. Por quê? Ah, eu sou um tijolo, eu não vejo nada, não ouço nada, não recebo nada. Todo mundo recebeu um dom de Deus. Ninguém é órfão. O tipo de interação com o mundo espiritual, na doutrina nós chamamos de mediunidade. Existe um tipo de mediunidade tão básica que todo mundo tem. Chama-se o sexto sentido. É a capacidade que a gente tem de repente, se colocando numa situação, pedindo com insistência, ter uma inspiração, ter uma intuição, achar a solução para um problema que está há tempo a gente tentando solucionar e não vem. É essa conexão com o que há de mais sagrado em nós, que é a nossa centelha divina. Né? Sempre que a gente se conecta com o nosso eu superior, o nosso eu cósmico, que a psicologia chama de self, nós conseguimos algumas respostas. A gente consegue alguma orientação sobre o que é certo agir, o que é errado, né? Porque a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. A gente viu isso com Alexandre estudando o livro dos Espíritos. Né? Então, todo mundo tem essa e pode se conectar com o seu mentor espiritual, obter resposta, obter conselhos, né? Mas também, se você se conectar em baixas vibrações, você consegue não ser um anjo da guarda, mas ser o diabinho desencaminhador. Aí vai ouvir maus conselhos. Né? Agora, existem vários outros tipos de mediunidade. O popstar da mediunidade, o pessoal fala que é a clarividência, né? Ou seja, a pessoa vê o que está ocorrendo no mundo espiritual em algumas ocasiões. Aqui, por exemplo, eu trouxe
Assim, aqui seria o que o olho divino interdimensional vê. Quando está olhando a dimensão física, se ele estiver querendo ver a Madeleine, vai ver o corpo dela adormecido. Esse mesmo olho, se aumentasse a vibração para chegar em consonância com a vibração do plano astral, iria ver o que a Madeleine está fazendo em perispírito. E veria que ela está já desdobrada e pronto para se deslocar, né? Mas o que eu queria mostrar aqui é essa foto de clarividência. O que é essa foto? Essa foto foi extraída da parte final de um filme muito conhecido. Acho que todo mundo, muita gente já assistiu, muita gente já ouviu falar. O filme chama Ghost, do Outro Lado da Vida, de 1990. Aqui mostra os dois artistas principais, né? A Molly, que foi interpretada pela Demi Moore, e o Sam, que foi interpretada por um ator que já está no mundo espiritual, que é o Patrick Swayze, né? Então, no final, é permitido, devido ao amor entre eles, porque eles eram noivos e o Sam foi assassinado por motivos escusos, né? Mas ele ficou junto da Molly protegendo-a. Então, os mentores, tanto da Molly quanto do Sam, permitem que a Molly tenha uma visão clarividente durante um curto período para que eles consigam se ver, né, se despedirem e depois os dois ficam consolados. A Molly vai seguir a sua vida enquanto encarnada, consolada, sem sofrimento, sabendo que eles vão se reencontrar um dia. E o Sam também, que ficava ao lado da Molly, tentando protegê-la, pode seguir o seu caminho, né, na nova vida espiritual, sem medo e sabendo também que vai se reencontrar com a antiga noiva. Tá? Essa é a clarividência. Existem outras, né, aquelas pessoas que conseguem ouvir vozes do mundo espiritual, alguns conseguem até sentir odores oriundos do plano espiritual, outros conseguem perceber mensagens e escrevem no papel através das psicografias e por aí vai. Então, na verdade, esse olho divino existe e a gente tem pelo menos o sexto sentido se souber utilizá-lo. É muito útil quando a gente precisa de aconselhamento de nós mesmos ou dos nossos espíritos protetores. Então, nas próximas sessões, a gente vai estudar a ciência energética para entender os fenômenos naturais. E a ciência energética, por que é útil a gente conhecer sobre essa ciência? Porque ela nos liberta, né? Jesus diz no Evangelho, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade são as verdades científicas do universo de Deus, seja as científicas no sentido espiritual, que seriam as leis morais de Deus, que está escrito no Evangelho de Jesus, sejam as leis mais da matéria, né, que seriam a ciência tanto do plano físico, que a ciência do plano físico estuda, quanto a matéria dos planos espirituais. Tá? E isso nos liberta de visões, tais como superstições, né, preconceitos, dogmas que nos foram impostos ao longo dos séculos, mas que não são verdades, a visão de que existem milagres religiosos. Né? Para o espiritismo não existem milagres, porque o milagre seria abolir qualquer lei universal e realiza um fenômeno, um prodígio qualquer, que não tem nada a ver com lei nenhuma. Mas aí só Deus, Jesus, alguns santos e profetas conseguem fazer isso. Não, tudo que ocorre tem uma lei por trás que pode ser conhecida. Eu trouxe um vídeo aqui que mostra um desses exemplos do que é considerado milagre, e, na verdade, se a gente entender, não é um milagre. É um episódio evangélico de que Jesus, ao terceiro dia depois do sepultamento, ele aparece, primeiro para a discípula Maria Madalena, na própria tumba, né, onde depositaram o corpo dele. Aqui está uma imagem assim. E depois ele reaparece para os demais discípulos, os 11 discípulos, para animá-los e pedir que eles saíssem, perdessem o medo, saíssem praticando a caridade e divulgando o evangelho pelos outros povos vizinhos. Né? Então, eu vou mostrar aqui o vídeo e depois eu vou perguntar quem acha que Jesus ressuscitou em corpo físico, ou seja,
ele pegou o corpo dele que estava morto na cruz, né, revestiu o corpo físico, religou o seu cordão fluídico e saiu andando como quando do tempo que ele estava pregando aqui. Ou quem acha que foi uma visão espiritual para Madalena e para os demais discípulos, ou seja, ele apareceu para a mediunidade clarividente da médium Maria Madalena. Vamos ao filme. Sim, sinto levar-te, te recebemos vocês, e eu me levarei. Que ainda não subi para o para os irmãos, e diz-lhes que eu sou para a Pai, e vosso, meu Deus, e vosso Deus. Esse material está na internet. Esse material, você diz os filmes, está na internet, eu pego da internet. Sim, é o que eu vou falar agora. Primeiro eu queria saber, alguém acha que foi uma ressuscitação, ele revestiu o corpo físico que havia desencarnado na cruz? Ou acham que ele nem desencarnou, ele ficou lá dormindo e depois, no terceiro dia, ressurgiu, mas com o próprio corpo físico? Ou tem gente que acha que foi em corpo espiritual, em perispírito, que ele se apresentou? É o que é mais razoável, né? Tanto que o filme foi muito feliz, que ele mostrou que Jesus todo brilhante, né? A roupa alva, né? Brilhante, com Maria Madalena usando o traje normal de uma pessoa, no corpo físico, né? Exatamente, é. Então, o que aconteceu provavelmente são duas coisas. Primeiro, Maria Madalena era médium, conseguiria enxergar um pouco, nem que fosse a silhueta de Jesus. E segundo, sendo médium e tendo uma abundância de ectoplasma, tanto de Maria Madalena como da natureza em volta, ele podia fazer uma materialização, mesmo que parcial, para facilitar que Maria Madalena o visse e o reconhecesse. E tanto que ele fala, não me toques, né? Ali fala, não me detenhas, mas no original, não me toques, que eu ainda não subi pelo Pai. Ou seja, se você tocar, vai estar tocando o teu próprio ectoplasma que você está doando, pode dar uma reação adversa na médium Maria. Então ele pediu para não ser tocado naquele momento, mas que fosse avisar os outros discípulos. Depois ele reaparece para os 11 discípulos restantes, já que o Judas tinha se suicidado, né? E aí ele não só faz aparição para a visão mediúnica daqueles discípulos, como ainda faz uma materialização mais densa do seu corpo. Por que ele fez isso? Porque um dos discípulos, que é o Tomé, disse: eu só acredito vendo e tocando nas feridas do mestre. Então ele pegou aquela ectoplasma abundante dos 11 discípulos, mais do lugar em volta onde já estavam escondidos,
né, plasmou um corpo ectoplasma, e aí o Tomé pôde tocar mesmo na materialização de Jesus. Então foi isso que aconteceu. Agora, tem gente que ainda gostaria que Jesus ascendesse às regiões celestiais vestindo o corpo físico com que ele desempenhou a missão aqui na Terra, né? É um absurdo. Lá nas regiões celestiais usa-se o corpo da alma, que é aquele chamado corpo átimo, que é um corpo de pura luz, e não o corpo grosseiro que ele teve que nascer em Belém num corpo porque ele tinha uma missão a cumprir no plano físico, e cumpriu durante aqueles 33 anos. Depois disso, ele descartou o corpo. Ah, mas o corpo desapareceu. Se desapareceu, ou foi roubado, ou ele revestiu o corpo dele, senão estaria lá o corpo. Não, as informações que nos chegam do mundo espiritual é que Jesus fez a desmaterialização do seu corpo físico, transformando a matéria física em matéria etérica. E da matéria etérica dispersou pelo ambiente, então. Daí aquela explosão que dizem que abriu a tumba e foi visto uma luz que aterrorizou lá os guardas romanos, né? Fugiu todo mundo. Ah, mas isso não é muito crível, né? Dizer que desmaterializou o corpo. Então eu peço que vocês leiam o livro do Dr. Paulo César Frutuoso, A Face Oculta da Medicina. O Dr. Paulo César já fez palestra aqui em nosso lar o ano passado, né? Aqui no capítulo 11, item A Grande Lição. Lá no Lar Frei Luiz, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, eles durante muito tempo, não sei se ainda estão faziam sessões de cura, né, de cirurgias espirituais, utilizando médiuns de efeitos físicos. São médiuns que têm a capacidade de doar uma quantidade muito gigantesca de ectoplasma, que serve então para plasmar, materializar corpos, para que os espíritos médicos façam então as cirurgias espirituais, com uma assistência que também contribui com o ectoplasma. Olha só, foi permitido, como testemunho ocular, que o Dr. Paulo César entrasse na cabine onde um dos médiuns de efeitos físicos estava em transe mediúnico. E olha só o que ele relata, prestem bem atenção. Ali, diante do leito, em densa escuridão, deixou-se poderosamente iluminar, e com a luz que jorrava do seu plexo, clareando todo o ambiente, vi, profundamente adormecido, envolto em algo parecendo com cobertores, o corpo do médium Gilberto Arruda, com suas dimensões físicas reduzidas. Depois ele ainda fala mais. Ora, como é que um médium pode reduzir o tamanho do seu corpo físico? Alguma coisa está acontecendo, ele se tornar um anão, uma criança, né? Então, o que estava acontecendo é que no transe mediúnico ele estava transformando a matéria física do seu corpo em matéria etérica de ectoplasma, para doar para a sessão de cura. Terminada a sessão de cura, ele iria reabsorver aquela matéria etérica e reconstituir o seu corpo físico. Nós, aqui no plano físico, ainda não temos conhecimento para saber como é que isso procede, mas é claro que os médicos e cientistas do mundo espiritual saberiam explicar. Isso aqui é apenas um testemunho escrito de um doutor que trabalha 40 anos com mediunidade lá no Frei Luiz, tá bom? Então é isso, tem explicação, não é um milagre, né? Tudo é ciência, muitas das quais a gente não conhece. Tá? Então, prosseguindo na ciência energética, nas próximas sessões, porque hoje não seria possível, senão a gente ficaria o resto da tarde falando sobre isso. A gente vai estudar um pouco mais a dimensão física, a dimensão espiritual e os fluxos energéticos. Mas tem uma tese que eu acho que todo mundo vai concordar hoje. É que a Madeleine, enquanto estiver encarnada, ela está vivendo simultaneamente no mundo físico e no mundo espiritual. A própria figura nos mostra isso. O corpo físico da Madeleine está vivendo no plano físico, ela está encarnada, tem um corpo. Mas o perispírito dela, que também está lá naquele momento, está na dimensão astral, na primeira dimensão espiritual mais próxima. Então, ela, enquanto estiver encarnada, e não só a Madeleine, qualquer um de nós, eu estou aqui com o meu corpo físico, mas o meu perispírito está acoplado aqui. Então, eu estou também nas duas dimensões. Tá?
Nas próximas sessões, a gente vai estudar o físico e o espiritual através do cordão fluídico. Então, do lado esquerdo, a gente vai mostrar o corpo físico. Esse barra etérico eu já vou explicar. Do outro lado, o corpo espiritual, ou perispírito, ou o corpo astral. Né? O corpo astral é aquele que tem o formato do ser humano, todos os órgãos, tudo, porque ele é a matriz para formar um novo corpo físico. Quando a gente vai nascer, vai ganhar um novo corpo físico. Né? Então, a gente vai plasmar e vai controlar o processo da gestação até a completa formação de um bebê. Né? E é bom que seja assim. Já pensou se a gente tivesse que usar o mesmo corpo que usou na última encarnação, que morreu, sei lá, aos 80 anos, ia nascer todo engelhado, todo cheio de doenças? Né? Aí parece aquele filme, não sei se alguém já assistiu, o curioso caso de Benjamin Button. Né? Passou na Netflix, né? Que o cara nasce um bebê todo engelhado, todo velho. Né? Foi até rejeitado e colocado lá no asilo. E foi adotado e ele vai crescendo e vai ficando mais novo, vai crescer. É ao contrário a vida dele, né? Termina como bebê. Mas isso é só curiosidade. E sim, o fluxo maior, que é o cordão fluídico interdimensional. Né? Assim, o que é esse etérico? A vibração da matéria astral é muitíssimas ordens de grandeza mais elevada do que a vibração dos átomos da matéria física. Então, não seria possível acoplar diretamente o cordão fluídico aqui no corpo físico. Por isso, existe um corpo intermediário chamado de corpo etérico ou duplo etérico, que é um corpo de pura energia. Fazendo uma comparação assim grosseira, como é que chega a eletricidade às nossas casas, né? A Enel vai trazendo nos postes, lá em cima tem 3 fios horizontais da alta tensão, né? Chega em todos os postes tem. Pois bem, cada fase daquelas da alta tensão para a Terra, que é o neutro, são 13.800 volts. Não é razoável você pegar e jogar direto nas tomadas das casas domésticas, né? Então, o que se faz? Usa-se um aparelho transformador de tensão para baixar para aqueles 4 fios verticais da baixa tensão, né? 3 fases e um neutro. E aí o eletricista escolhe se quer 220, 110 volts para colocar nas tomadas. Então, esse aparelho transformador é o que faz o nosso duplo etérico aqui. Né? É um aparelho energético que recebe o que está vindo da região astral, transforma em uma energia possível de ser depois colocada para energizar o corpo físico. Né? Esse cordão não é só um cabo elástico para evitar que o espírito fuja do corpo. Né? Ele traz todas as informações, porque o centro de toda a vida está no espiritual e não no físico. Então, por exemplo, a gente vai estudar na próxima sessão 4, fiz ao contrário aqui, 4 fluxos principais que fluem do espiritual para o físico. Do físico para o espiritual vão fluir tudo aquilo que você está percebendo no mundo físico. Então, a gente tem os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, paladar, tato. Essas informações são processadas, a gente sabe, em regiões específicas do cérebro físico. Né? E as informações consolidadas vão subir e vão alimentar o corpo mental do perispírito, né? Porque quem pensa, né, quem reflete, quem tem memória, né, e quem tem sentimentos e emoções é o espírito e não o corpo. Só o nome dos fluxos que a gente vai estudar. Fluxos vitais, ou fluxos da vitalidade. A gente costuma dizer que o corpo físico, enquanto estamos encarnados, está vivo. Nós estamos vivos aqui, claro que estão vivos, mas o corpo não é ele que tem a vida. Se o corpo físico tivesse vida, ele seria imortal. A definição de vida é uma faculdade do espírito que é imortal. Nós somos criados vida. Deus nos criou seus filhos vivos, né? Mas não o corpo. Tanto que o corpo, uma hora, deixa de estar animado e se desfaz, não é isso? Então, precisa desses fluidos vitais. Né? A gente estudou o fluido vital também nas palestras do Alexandre, estudando o livro dos espíritos. Né? A gente falou do fluido vital, né, que é uma derivada do fluido cósmico universal.
Então, enquanto tiver vitalidade, o corpo físico vai ter formas de se manter, né? Mas quando ele já se degradou o suficiente para que não consiga mais dar suporte à vitalidade física, esses fluxos deixam de existir. E aí você realmente começa o processo da desencarnação. Pode até ser mantido o processo vegetativo através de aparelhos, né, com respiradores, alimentação parenteral, né, artificialmente manter o corpo vivo ainda durante um certo tempo agregado. Mas depois ele, sem o fluido vital, ele vai se desfazer, né? Existe também, já que a gente pensa, reflete, tem sentimentos e emoções, os fluxos emocionais e os fluxos mentais. Novamente, quem é que pensa, quem é que tem sentimentos e emoções? É o corpo físico ou é o espírito? Se fosse o corpo físico, quando houvesse a desencarnação e a destruição do corpo físico, o nosso espírito e perispírito não pensaria mais nada, não teria memória, não teria sentimentos, emoções. Seria igual um zumbi ou nada, né? Sem você ter consciência de existir, o que, é que você é? Nada, né? Então a gente vai estudar esses fluxos aqui detalhadamente, sempre em número duplo, emocional e mental, superior e inferior. Tudo que é superior são as virtudes evangélicas, tanto no pensamento como nos sentimentos e emoções. Sempre que você vibra pensamentos e sentimentos elevados, como o amor, a caridade, a gratidão, estar de bem com a vida, o desejo de ajudar, o desejo do bem, você reforça os fluxos emocionais superiores e os fluxos mentais superiores. Sempre que você baixa a sua vibração e passa a atuar só nos inferiores, os inferiores existem para que a gente possa viver no dia a dia, resolver problemas, se defender de perigos. Mas quando começa a vir o egoísmo, né, a vaidade, o orgulho, a raiva, né, a inveja, tudo isso, tudo que é inferior, né, preocupação, ansiedade, você está vibrando em pensamentos e fluxos inferiores, né? É isso que a gente tem que reconstruir no nosso espírito para que passe apenas a fluir pelos superiores e o mínimo possível para resolver os problemas do dia a dia com os fluxos inferiores. Bom, e finalmente o fluxo espiritual é o de mais elevada vibração, que ele vem aqui do alto, né, da cabeça, tanto do perispírito quanto do corpo físico, e é o fluxo que nos liga à nossa centelha divina. Então, o sexto sentido, se a gente conseguir fazer fluir o fluxo espiritual através de orações, meditações, cada vez mais você tem mais facilidade em contatar o seu eu superior, né, a sua consciência cósmica, e também de contatar aqueles nossos auxiliares, que são os nossos benfeitores espirituais, o mentor espiritual acima de tudo, né? Toda mediunidade precisa do fluxo espiritual para ativar os demais centros de pensamento, emoções, etc. Tá? Então é isso que a gente vai estudar no próximo estudo, né, que não é mensal, né, não tem uma periodicidade ainda certa, né? Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu acho que ficou claro que, assim como a Madeleine, todos nós estamos vivendo simultaneamente em dois mundos, o físico e o espiritual. Tá? Então, a gente não tem que ter medo de perder o corpo físico. É como a gente retira uma roupa que não é mais útil, né? Se eu vou, por exemplo, fazer pesquisas lá nas estepes congeladas da Sibéria no inverno, menos 50 graus, claro que eu vou vestir uma roupa pesada, térmica, protegida, né, do frio, da umidade, mas se depois que eu completei a missão lá, volto para o país tropical e vou passar as férias lá nas praias do Nordeste, eu vou levar a roupa da Sibéria para ir para a praia? Claro que não, a gente vai de chinelo, bermuda, camiseta clara, né? Então a gente usa a roupa de acordo com a necessidade. Aquela roupa vai ficar lá guardada para sempre, né? Talvez se a gente for em outra missão, vai ter uma roupa nova, tecnologicamente mais avançada, tá? Então vamos esquecer a ideia de, mas eu perdi. A gente fica só olhando o corpo e a mania agora é de adorar o corpo, né? Fazer aquelas sem botox e como é que é? Harmonização facial e corpo sarado e não sei o quê, e o espírito que vai sobrar depois. Né? Você pode estar aqui ótimo,
todas as capas de revista, e aqui horrível, né? Todo atrasado, todo indo morar numa região bem baixa do umbral, porque não trabalhou o essencial, não considerou, antes de mais nada, o reino dos céus e sua justiça, né? Ficou apegado àquilo que você perdeu. Eu não quero desligar antes de abrir o dicionário espírita. Por que abrir o dicionário espírita? Porque tem um verbete no dicionário espírita que não tem, e tem nos dicionários da língua portuguesa. Que verbete é esse? Morte. E por que não tem o verbete morte? Porque se você tenta, sob o conhecimento espírita, definir morte, você não consegue, não tem essência. Sempre que você vai falar em morte, você vai falar em perda do corpo físico, vai falar em desligamento, né, desencarnação. Então, na verdade, o que você está falando é de processos de transição. Né? Quando você vai nascer, precisa estar no mundo espiritual e precisa de um novo corpo para fazer algum tempo de provas e expiações no físico, você vai se enlaçar num novo corpinho que você vai tecer, né, em laço à encarnação. Terminou o seu prazo que te foi dado para você viver, seja 60, 70, 80 anos, não se sabe, prazo que você pode encurtar se você quiser, seja consciente ou inconscientemente. Conscientemente é o suicídio. Né? Eu chego, não quero mais viver, não quero, não existe mais nada, dou um tiro na cabeça, me atiro do penhasco. Mas o pior é o inconsciente, que você vai lentamente, dia a dia, destruindo o seu corpo físico, através dos seus maus hábitos, né, de todo tipo. Só pensamentos e emoções são a maior fonte de todo tipo de doença. Né? Pensa ruim, né? Esteja sempre ansioso, sempre com ganância, invejoso, tudo isso, todo tipo de doença vai pipocar no teu corpo. Né? Ou então também, claro, o abuso de drogas, de álcool, de fumo, né? Todo tipo de mau vício, né? Não cuidar do corpo. Mas, não acontecendo, um dia vem o desenlace, que é, acabou, não mais vem vitalidade, o seu corpo físico vai então ser destruído e você fica onde sempre já esteve, no mundo espiritual. Tá? Então, realmente só existe vida. Vida não tem antônimo no dicionário espírita, não tem oposto, não tem contrário. É vida e vida. Deus é vida e criou filhos vida. Né? Se não tivesse vida, teria o nada. Então, é isso que... Não sei, acho que eu me alonguei demais, mas nas próximas sessões a gente vai explorar um pouco mais da ciência espiritual, descrevendo um pouco mais sobre como funciona o físico, o espiritual, e enquanto estamos ligados aos dois. Então, uma boa tarde, obrigado a todos.